nosso Deus. Nós convidamos a igreja para abrirem suas Bíblias, aqueles que estão também nos assistindo através da internet, como é que fala ainda? Da transmissão aí, pode abrir suas Bíblias também e nos acompanhar dos seus lares, onde estiver. O texto que nós escolhemos para a nossa meditação, meditação não, um texto para a gente fazer a leitura responsiva, se encontra em segundo Reis, capítulo 6, do versículo 24 até o versículo 30. Segunda Reis 26, de 24 a 30. Essa leitura eu convido aos irmãos a ficar de pé e vamos fazer essa leitura alternada. Será que, Henrique, dá para acompanhar ali o microfone ou não? Fica, né? Tudo bem, deixar. Segundo Reis, capítulo 6. 6, de 24 a 30. Eu vou ler, 6, a partir do 24 até o versículo 30. O título desse texto diz o seguinte: reina a fome em Samaria. Eles que puderem ficar de pé, quem não puder, fica à vontade. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou a Samaria. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, acode-me, ó rei, meu senhor. Ele disse: Senhor, não acode, não te eu, perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse, dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Até o versículo 30, que Deus nos abençoe. Amém? Podeis assentar, irmãos. Vamos ter mais uma oração. Santo Deus, nosso amado Pai que está no céu, nesse instante, Pai, quero agradecer a Ti, Pai, por esse momento aqui na Tua presença, por essa oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa, para louvar, bendizer Teu santo nome, para expor também, Senhor, a Tua palavra, que é viva e eficaz, que essa palavra possa falar aos nossos corações nessa noite e possa alcançar corações necessitados, que possam se render aos Teus pés, ó Pai. Pai, abençoa cada pessoa que se encontra nesse recinto e cada pessoa que esteja nos ouvindo através desse microfone. Que o Senhor esteja abençoando, esteja abrindo seus corações, esteja guardando, dando vitória para cada um, Senhor.
Pai, toma nós em tuas mãos, perdoa nossos pecados, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos já observaram, né, nesse texto que acabamos de ler, que a igreja toda acompanhou na leitura, nós vimos uma situação assim muito difícil, né, que estava passando o pessoal naquela época, né, isso no tempo dos reis. E um outro ponto importante, aliás, o tema nosso hoje aqui, ele fala assim sobre por que Deus castiga. Por que Deus castiga o ser humano? Ou seja, o nosso tema é por que Deus castiga o seu povo, ou seja, o povo de Deus. Porque a gente pensa assim, não, o povo de Deus não merece ser castigado, né? Tem gente que fala isso, quem fala a verdade não merece castigo. Muitas vezes nós falamos a verdade, mas não fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Então, Deus às vezes nos castiga. Todas as vezes que somos castigados, às vezes a gente pergunta assim, poxa, por que eu estou sendo castigado? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo tanto? Né? A gente às vezes esquece, né? A nossa mente, a nossa memória tem facilidade para esquecer muitas coisas com muita rapidez. E não era diferente com o povo de Israel, no tempo, né, do rei Josias, dos reis, né? Que aqui fala, né? Aqui, inclusive, nessa história que nós lemos aqui, foi na época do rei Acabe, né? O rei Acabe, ele fez muita coisa errada, coisas que não agradou a Deus. Eu procurei dar uma olhada nos alguns textos sobre os reis antes do rei Acabe. Então, o rei Acabe foi mais ou menos um pouquinho depois do reinado de Davi, do reinado de Salomão, o reinado de Jeroboão, de Roboão. Então começou lá, quer dizer, eu estava imaginando o rei Salomão foi um homem muito abençoado, e desde o seu nascimento ele foi abençoado, porque segundo a Bíblia fala que ele era um homem muito bonito, um homem de família, já nasceu no berço de ouro, podemos assim dizer. E é importante, irmãos, que quando você olha direitinho, você vai ver que quem era o pai de Salomão? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então Deus amava Davi mais do que os outros, do que muitos. Ele era assim, como se fosse, né, um filho mais próximo, mais querido. Então Salomão também, por esse motivo, ele foi também escolhido e veio. Só que durante o reinado de Davi, um homem segundo o coração de Deus, a gente para e começa a pensar assim, um homem tão sábio, tão inteligente, com tanta bênção, recebendo tanta coisa boa, vindo de lá dos seus antepassados, que foram os patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó, são os patriarcas que formou o povo de Israel. Então a gente pensa o seguinte, esse homem não era para pecar, né? Era um homem para ser, né, totalmente santo. E Deus abençoou ele com riqueza, com glória, com muita coisa mais. Então, a gente imagina que essa pessoa não deveria pecar, não podia pecar. Mas, quando a gente olha lá no Éden, né, você volta um pouquinho atrás, você vai ver que lá no Éden também o homem, Deus fez Adão e Eva sem pecado. Eles eram puros, livres de pecados, e eles caíram em tentação. Por quê? Mas não foi porque eles quiseram só, porque o inimigo aproveitou a chance, a oportunidade, viu
né, que eles eram a pessoa pura, então começou a colocar coisas na cabeça deles, e eles pecaram, e aí veio Davi pecou, veio Salomão pecou, Roboão, Jeroboão, e daí para cá, irmãos, foi uma tristeza. Quando você lê a história de Jeroboão, Roboão, esse pessoal aí, eles cometeram coisas terríveis. E por que nós escolhemos esse texto aqui hoje, que a gente está falando? Aquele texto que nós mostramos lá, mostra que a nação de Israel pecou. Não foi um apenas, não foi o rei, não foi um só. Todos tinham cometido o pecado. E qual era esse pecado que Deus sentiu tão irado com ele? O pecado, o maior pecado que Deus, um dos maiores pecados, porque todo pecado é pecado. Deus não gosta do pecado, Ele odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas o maior pecado, um dos maiores pecados que Deus odeia, e Deus castiga mesmo, é quando a pessoa comete idolatria. A pessoa deixa de adorar a Deus para adorar um ídolo qualquer. Então, irmão, esse é o pecado que Deus odeia. E Deus destruiu muitas nações por causa da idolatria. E é isso que nós vamos ver aqui nesse estudo de hoje. Então, o povo cometeu vários tipos de pecado. E o castigo daquela história que nós lemos ali, né, no livro de Reis, foi porque Deus mandou o pessoal buscar a eles, né? O povo simplesmente abandonou a Deus e começaram a adorar ídolo de tudo quanto é tipo, menos a Deus. Tudo quanto é tipo de ídolo que aparecia lá na época, eles adoravam. O povo, isso, irmãos, o povo de Deus, o povo escolhido, aquele povo que Deus tirou de lá do Egito, do meio da escravidão, que estava tomando chicotada, dormindo mal. Deus tirou eles de lá, falou assim: não, vou ter misericórdia de vocês, vou tirar vocês daqui, vocês vão ter uma vida boa, vocês vão ser dono de si. Vocês já viram isso? Tem gente que fala isso. Você trabalha de empregado, então você não precisa trabalhar mais de empregado, você vai ser seu próprio patrão, você vai ser seu dono de si. E o povo de Israel, Deus tirou eles de lá, eles tinham esse privilégio, porque tudo que eles pediam a Deus, Deus dava a eles. Era só pedir, e Deus respondia com todo prazer, e Deus tinha prazer de agradar, de fazer para eles aquilo que eles pediam. Uma guerra, por exemplo, entrava numa guerra, Deus falava assim: pode deixar, essa guerra é minha, vocês não precisam se preocupar não, vocês já venceram. Então, irmãos, é maravilhoso quando você pensa assim. A história de Gedeão, né? Gedeão, ele custou para poder aceitar a fazer a vontade de Deus, a entrar na guerra. Mas quando Gedeão falou assim, aceitou aí guerrear a favor do povo, Deus falou com ele assim: Gedeão, essa guerra não é sua, ela é minha. É eu que vou vencer essa guerra. Gedeão queria colocar 10 mil pessoas, 10 mil soldados, chamou não sei quantos lá. Primeiro, ele juntou, foi 24 mil soldados. Deus falou assim: é muito, pode tirar. Caiu para 10, falou assim: com 10, mas será que com 10 eu vou vencer o nosso inimigo? Deus falou assim: não, ainda está muito ainda. Tirou aqueles ali, foi tirando. Aí sobrou 300. Ele falou assim: mas aí, Senhor, mas como é que será que eu vou conseguir vencer? Ele falou assim: não é você que vai vencer, é eu vou vencer. E esses homens, eu estou escolhendo eles para eles ir. E quando o povo de Israel ia para a guerra em nome do Senhor, eles já eram mais do que vencedor. Já ia para vencer, não era mais ou menos, não. Então, Gedeão conseguiu vencer aquela guerra. E Deus abençoou ele, abençoou a sua nação. Mas o homem, infelizmente, nós somos orgulhosos, somos egoístas. A gente quer para a gente só. E aí,
a nação pediu Gedeão: Gedeão, fica como rei sobre nós. Gedeão falou: não, eu não quero não, já venceu a guerra, não, agora vocês arranjam outro, eu não quero. Não, irmãos, teve o pastor que pegou aqui, o pastor Toninho, né? E ele falou assim, que o Gedeão, ele venceu uma vez só, venceu aquela guerra, conseguiu, acabou. Quer dizer, ele poderia ter sido uma bênção muito maior, poderia ser um rei que poderia ajudar mais a nação, mas ele não quis. Ele falou assim, Gedeão falou assim: agora eu estou rico, eu tenho tudo que eu quero, tenho para que mais? Então, já ajudei o povo que eu pude, e agora arruma outro. E às vezes nós somos assim, irmãos. Às vezes nós oramos, pedimos, ajoelhamos, pedimos a Deus: Senhor, me ajuda, eu preciso. E Deus nos abençoa, dá tudo que a gente está pedindo. E na hora que a gente alcançou a bênção, você fala: agora já estou, né? Já alcancei o que eu precisava. Aí você começa a desviar, começa a aparecer umas atrações, vários tipos de atrações assim, mirabolantes. E aí quando você vê, você já tomou outro caminho. Então aí por isso que eu falo, a nossa pergunta hoje é essa, o tema hoje. Por que Deus nos castiga? Será que nós somos diferentes do povo antigo, do povo de Israel? É uma pergunta, né, que não quer calar, né? Mas nós vamos ver algumas referências aqui que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 12 e 13. Fala sobre Caim. Vamos começar lendo de Gênesis. Quem encontrar primeiro, faça favor de ler para nós. Eu quero que a igreja participe, né, para a gente... Pode ler, e se quiser comentar alguma coisa, está com liberdade. Gênesis capítulo 4, 12 e 13. Gênesis 4, 12 e 13, né? É isso. Então disse, né? 4, 12 e 13. É tamanho, é isso mesmo. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Então, qual que era o castigo de Caim, irmãos? Oi? Andar, isso. Castigo que Deus colocou nele, que ele ia ser andar errante pela terra, e todo lugar que ele fosse, né, ele ia ser reconhecido por causa do castigo que Deus deu. Então ele chegava no lugar, todo mundo sabia: você matou seu irmão, né, viu? Então, quer dizer, ele foi castigado, e ele sentiu, né, ele sofreu, estava sofrendo na pele. Todo lugar que ele chegava, aquele castigo, aquilo, Deus, né, colocou na vida de Caim um sofrimento muito grande. Isso porque, né, nós já falamos aqui, sem querer eu falei, né, o motivo por que ele foi castigado. Ele foi o primeiro homicida que a Bíblia conta, né, que fala, não é isso? Caim foi o primeiro homicida, mas não ficou impune, Deus castigou ele, entendeu? Então por isso que Deus chamou a atenção, fez aquilo para quê? Para poder servir de exemplo para a nação.
Mas não parou aí nisso não, continuou outros, né? Quer dizer, Caim teve esse sofrimento. Primeiro, nós nem falamos de Adão e Eva, né? A gente comentou aqui um pouquinho, mas Adão e Eva, todo mundo sabe o pecado que eles cometeram, mas isso nós vamos pular. Agora, aí vocês viram a continuidade, né? O pecado. Pecou lá, aí o filho veio também cometer o pecado. E consequentemente veio outros. Gênesis, deixa eu ver aqui, quem mais nós vamos falar aqui? Levítico 26, versículo 18. Quem encontrar, faz favor, leia para nós. Castigo, isso aí. Castigarei 7 vezes. Levítico. E ainda assim, com isso não me ouvir, tornarei a castigá-los 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Então, Deus falando com o povo, né? Tentando ensinar o povo, tentando colocar o povo no caminho da verdade. Foi, hein? Levítico 26, 18, é isso mesmo? Aham. Isso está falando sobre o que? A desobediência do povo. A demonstração contra a idolatria. Está vendo aqui o início do texto aqui, né? Deus estava pedindo, povo, abandona os ídolos, abandona a idolatria. Mas o povo não abandonava, continuava fazendo. Então, aqui fala embaixo, bênçãos decorrente da obediência. Não, nós estamos olhando outra abaixo, né? O castigo da desobediência, exatamente. Começa do versículo 14. Nós escolhemos apenas o versículo 18, né? Que está falando aqui que se ainda, quer dizer, o 14 fala várias coisas, pedindo para que o povo mudasse. Mas o povo não quiseram aceitar, ouvir a palavra do Senhor. Então, Deus ficou tão irado contra aquilo, que falou com eles, se vocês não mudar, vocês vão ser castigados 7 vezes mais do que vocês estão sendo castigados. E aí nós vimos, irmãos, aquele texto, aquela história que nós vimos lá atrás. Vocês imaginaram, aquela cidade de Samaria, ela foi sitiada por Síria, né? O rei da Síria. O rei da Síria sitiou Samaria e falou, ninguém sai mais. Não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. O pessoal ficou lá, todo mundo lá, como é que saía? O próprio rei, também preso com eles lá, não sabia o que fazia. E aí, quando a fome bate, o que a gente faz, hein? A gente perde a noção de tudo. Aquela mulher, a história que nós vimos ali, vocês imaginam, gente, uma cabeça de jumento, eles pagavam, porque tinha dinheiro, né? Realmente tinha dinheiro para fazer. Uma cabeça de jumento valia não sei quantos ciclos de prata. Era muito dinheiro, é dinheiro demais, a gente imagina. E o pessoal pagando uma grana altíssima para o esterco de pombo, né? Como é que é? Esterco de pombo, gente. Você imagina o que é a fome. Então, só de você imaginar aquilo. E depois vem aquela história mais triste, né? Da mãe, quanto uma mãe ama seu filho. O amor de uma mãe para o filho, ele é um amor sem explicação. Você não consegue entender. Porque o pai também ama o filho. Mas o amor da mãe é maior, eu reconheço isso. E todos os homens reconhecem que o amor da mãe é maior. E o filho também reconhece. Eu, por exemplo, eu tenho minha mãe, entendeu? Então eu vejo isso. E eu, como é que fala? Lembra-se, igual, por exemplo, quando eu mudei lá na época que eu mudei lá para Ibirité, eu fiquei meio isolado, assim, da família, a família toda aqui. Aí, irmãos, o que aconteceu?
Às vezes eu vinha em casa de vez em quando, mas eu ficava mais para lá, mais sumido. Minha mãe saiu daqui, do Vale de Jatobá, a pé. Ela não sabia lá na minha casa, eu não sei como que ela chegou lá. Eu sei que quando eu assustei, ela estava chegando em casa, lá, a pé. Eu falei, mas como é que eu só veio? Ela disse, eu vim, não sei. Ela mesmo não me explicou. Mas minha mãe chegou lá. Eu falei, nossa, não precisava fazer esse sacrifício, não. Eu falei assim, não, mas eu vim, eu senti falta, e veio. Entendeu, irmão? Meu pai, né, não lembro se ele é... Não, meu pai era vivo, sim. Meu pai era vivo. Só que meu pai não deu para ele ir lá. Na época eu não sei o que houve, não, mas eu sei que a minha mãe saiu daqui. Foi só isso que eu sei contar. É uma coisa que até hoje eu não esqueço disso. Talvez ela nem lembre disso mais. Mas para mim foi um amor, assim, que ultrapassou o limite, entendeu? E eu creio que qualquer mãe faria isso, não faria? As mães que estão aqui, né? Isso é uma coisa que a gente pergunta. E aí, irmão, naquela situação que estava ali, o povo na cidade de Samaria, a mãe chegou ao ponto de dar o seu próprio filho para ser morto, para alimentar, servir de alimento para outra família, e para a família dela mesmo, que eu creio, né? Então, é difícil. E o rei, quando viu aquilo, ele ficou doido também, ele perdeu a cabeça, falou, não, o que é isso? Isso não pode estar acontecendo. E ele rasgou suas vestes, e quando o povo de Israel rasgava as vestes, significava, irmão, Deus ouvia. Impressionante isso. Todo texto que você vê na Bíblia, quando fala o povo rasgava suas vestes, vestia pano de saco, deitava, como é que fala, ajoelhava na cinza e tal. Então Deus ouvia, e Deus ouviu a oração, ouviu aquele clamor. Deus ouviu, porque o povo, apesar da ruindade, do erro, da idolatria, mas o povo, a hora que o povo ajoelhava e buscava, Deus ouvia a oração. E hoje, irmãos, não é diferente, não. Não é diferente. Não é porque, às vezes, nós erramos toda hora. Todo mundo erra. Mas nós, às vezes, pensamos o seguinte, eu errei, eu vou me corrigir. Eu já ouvi isso uma vez. Eu me corrijo, eu me garanto. Irmãos, isto é uma palavra que a gente pode falar, mas não deve falar. Quando você fala, eu me garanto, você está excluindo Deus, né? Você está passando na frente de quem pode fazer tudo, porque Deus fala assim, o único que pode dizer isso é Deus mesmo. Fala, eu sou, eu posso, eu faço. Deus pode fazer isso. E ele falou quando Moisés, né, saiu do Egito, quando Moisés foi mandado para ir tirar o povo do Egito, Moisés perguntou assim, mas o que eu falo diante do rei de Faraó, o rei poderoso? Deus falou assim, diga para ele que eu sou, mandou, né? Então, é poder de Deus, ele está além, acima de tudo. Mas vamos ver mais um texto aqui, né? Não sei se o tempo, vou ficar de olho no relógio aqui, porque eu sou danado para passar da hora, eu falo demais. Então vamos ver agora mais um texto que fala sobre as misericórdias. Aqui já está falando das misericórdias de Deus, né? Levítico ainda, né? 26, 40, 46. De 40 a 46. Faz favor para nós. Quem puder ler aí. 26, 40, 46. Levítico mesmo. De 40. Continua.
Outra pessoa pode continuar do versículo 43 em diante. Por favor. 43. Ela leu até 42, né? Alguém quer ler 43, Fernando? Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os seus juízos e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Irmãos, as misericórdias de Deus, por isso Jeremias, né, falou o seguinte, né? As misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos, porque Deus é misericordioso. Por isso ele falou aqui, ó, ele está recapitulando sobre a aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. O que nós falamos? Aliança do Senhor. Porque antes de Abraão e Isaac, a aliança que Deus tinha com o ser humano, que era lá do tempo de Adão, ela foi quebrada, né? Foi quebrada. Então aí, depois de um certo tempo que foi passando, Deus fez aliança com Abraão. Tirou. O que Deus falou assim? Sai da tua terra, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Por que Deus fez aquilo, irmãos? Deus estava mostrando que Deus não apoiava aquele sistema que o povo vivia, porque o pai de Abraão, Arã, era um fabricante de ídolos. Ele fabricava ídolos para vender, e vendia, e ficou milionário vendendo ídolos para os outros. E Deus não concordava com aquilo. Então Deus falou com Abraão: sai daí, deixa seu povo aí, vamos para minha terra, vamos lá, eu vou te levar para uma terra, a terra de Canaã, né? Lá você vai ser uma bênção, você vai ser abençoado, todo que tiver com você também vai ser abençoado juntamente com você. Então, foi uma aliança que Deus fez com Abraão. E essa aliança, irmãos, ela foi quebrada, alguns detalhes, né? Deus não permitiu que fosse totalmente quebrada, porque Deus falou com Abraão: você e Sara serão vocês dois serão a descendência. A descendência minha vai ser de você, Abraão e Sara. Só que Sara duvidou. Sara não acreditou, não confiou. E Abraão acabou também cedendo, né? Eu não vou dizer culpar só a Sara, não, porque Abraão, ele tinha o mandato de Deus, tinha a promessa de Deus, mas ele cedeu. Ele podia ter resistido, mas ele cedeu. Então, foi os dois. Não vão querer julgar a culpa, não. Mas ali, Deus ainda consertou aquele erro que o homem cometeu. Porque Deus sempre faz isso. Sempre Deus tem misericórdia, Ele opera de uma forma ou de outra. E Ele operou ali. E aí, o que aconteceu? Sara teve o filho da promessa, que foi Isaac, né? Então a promessa seguiu em frente. Veio Isaac, e Isaac teve Jacó, né? E a história de Jacó, todo mundo sabe, foi uma história difícil também, né, da família. Foi uma história muito difícil. A gente sabe que houve tristeza, houve choro, sempre há. Por isso, às vezes, eu fico imaginando, irmãos, quando tem crente que fala assim: ah, minha vida é uma bênção, eu tenho tudo que eu quero, eu tenho maravilhas. Mas a história do cristianismo não foi só moleza, não.
Sempre teve luta, desde o começo lá, de Adão, veio Jacó, olha, veio Abraão, veio Jacó, veio Caim, veio até os nossos dias, e os dias de Cristo, até a vinda de Cristo. E hoje, olha, a vinda de Cristo não, até Cristo, a primeira vinda de Cristo, né? Nascimento de Cristo. Mas Jesus falou assim, olha, no mundo tereis aflição. Então nós não precisamos pensar que vão ter moleza, não, que a luta continua. A luta continua. E Jesus falou assim, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então significa que nós temos que lutar. Então não pensa que estamos já vencidos, nós somos salvos pela graça de Deus, que Deus falou assim, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então não adianta, o mundo vem, não, que eu sou bonzinho, que eu sou isso. A Bíblia não dá esse direito. Ela fala, aquele que crê, todo que crê, todo que for ligado na terra será ligado no céu. Então se você creu aqui, você já ligou com o Senhor Jesus. Creu, foi batizado, então você já está, pode considerar salvo, porque a palavra de Deus garante. Mas quem não crê já está no inferno. Se ele não crê e continuar morrendo, morrer sem converter, sem aceitar, biblicamente, ele está no inferno, a Bíblia garante isso. Mas nós vamos ainda ver mais alguma parte aqui. Vamos ver o livro de Jó. Jó, capítulo 20, olha lá, Jó 31, versículo 23. O que é que Jó está falando aqui? Jó lamenta o seu sofrimento. Jó estava sofrendo, gente. E Jó, nós sabemos a história de Jó, que era um homem íntegro, um homem segundo o coração de Deus, podemos dizer assim. Um homem íntegro. Então, por que Jó estava sofrendo, irmãos? Hein? Por quê? Às vezes eu fico perguntando, por quê? Se ele era um homem íntegro, por que Deus permitiu que ele sofresse? Então, vamos ver. Jó 31, versículo 23. Lê para nós, irmão, fazendo um favor. Não há trevas nem sombra, as dardas profundas, onde escondam os que obram a iniquidade. Jó 34, 35. Hein? Jó 31, 23. 31, 23. Jó lamenta. Hein? Porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Pois é. Então Jó estava triste, estava lamentando, porque Deus estava sempre castigando ele demais. A história de Jó, nós sabemos que foi muito triste, muito sofrimento. Jó era um homem rico. Eu imagino, irmãos, você tem tudo, é rico, tem dinheiro, tem para julgar, para julgar fora, para dar para os outros e vender. De repente, você perde aquilo tudo, volta a zero. Então, se você não tiver o coração, como é que fala, não tiver muita fé em Deus, muitas pessoas, por muito menos do que Jó, se suicidaram, simplesmente. Não sei se vocês lembram, com a época do Collor de Mello, né? Que ele prendeu o dinheiro do brasileiro, todos, né? Muitos foram vítimas desse acontecimento. Então, eu lembro de uma história de um moço. O moço tinha, me parece que, eu sei que ele era dono de uma lotérica aqui na cidade, morava no centro da cidade, Rio de Janeiro, me parece. E ele era um homem muito abastecido, tinha muito dinheiro. Mas aí, quando anunciou aquela apreensão do dinheiro, ele não resistiu, ele ficou louco, ele se suicidou, matou o filho, eu sei que ele matou, acho que matou a esposa também, eu sei que ele não aguentou, o baque foi tão forte que ele acabou fazendo uma loucura, ele suicidou, primeiro ele matou as pessoas que estavam com ele, depois se suicidou. Aí sobrou, não sei se é um filho que estava com o avô, foi o único que sobrou da família na época. Eu sei que
Só não matou porque ele não estava. Se tivesse com ele também, tinha morrido. Então, ele enlouqueceu. Isso porque ele tinha uma certa quantia de dinheiro, mas perto de Jó ele não tinha nada, se for considerar o que Jó tinha naquela época. Então, irmãos, mas Jó tinha uma coisa muito importante dentro dele, que era Deus na vida de Jó. Ele pôde provar isso, e no final ele falou o seguinte: eu te conhecia só no falar, mas hoje eu te conheço, porque eu te vejo, de verdade. Eu sei que Jó fez essa declaração do amor que ele tinha por Deus. E Deus, o que fez, irmãos? Deus retribuiu em dobro tudo que ele tinha. Ele não pediu, não, viu? Ele não pediu. Por isso que Deus fez. Quando nós fazemos a coisa do jeito que Deus quer, com o dia que Ele quer que a gente faça, Ele não deixa nós na mão, não. Deus não deixa. Ele retribui em dobro. E a palavra fala isso. Então, irmão, quando a gente está passando por muita luta, você não deve chorar, não deve reclamar, não deve blasfemar. Agradece. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas Deus castiga, meu pai falava assim: Deus castiga quem Ele ama. E é mesmo. Se Deus não nos amasse, Ele não nos castigava, porque deixava nós à vontade de fazer todo o erro, continuar errando. Então Ele nos castiga para chamar a nossa atenção, para a gente corrigir o nosso erro e fazer a vontade dEle, que Deus quer que nós façamos a vontade dEle. E uma das coisas que Deus não aceita, irmãos, é a idolatria. Se você entra na idolatria, você se torna inimigo de Deus. Porque o povo, os inimigos, os verdadeiros inimigos de Deus, todos eram idólatras, todos aqueles reis pagãos, né? Você sabe a história dos reis pagãos? Eles tinham poste ídolo, tinham um punhado de coisa. E o poste ídolo, sabe o que significa poste ídolos? Quem sabe? O que é poste ídolo? Alguém aqui sabe? O poste ídolo é a pessoa adorar um Deus, como é que fala? Uma entidade. E aí essa entidade pegava os filhos, tinha que entregar o filho para aquela entidade, para morrer, para ser morto, ser sacrificado. Chamava o poste ídolo, que era um dos piores ídolos que tinha. Era pegar o filho e entregar para o diabo, né? Vamos dizer assim. Chegava lá e matava ele. E tem isso até hoje ainda aí, gente. Sacrifica esses filhos aí. Eles falam crime macabro, né? O diabo pede, o diabo fala assim: eu quero aquele menino. Aí a pessoa fala assim: você quer ter poder, você quer ser grande, quer alcançar a bênção material? Então você pega seu filho e entrega lá para o diabo. E aí você vai conseguir. Só que isso para Deus, para todos nós, era uma das maiores abominações. E o povo de Israel fazia isso, irmão. Vocês acreditam nisso? A palavra de Deus mostra isso. O povo fazia poste ídolo. Pegava seus filhos e entregava lá para o diabo. Então por isso Deus irava, Deus ficava nervoso, falava assim: não quero, eu vou destruir essa nação. E muitas vezes Deus destruía o povo. Muitas vezes Ele destruía. Ele virava as costas e deixava acontecer. Vinha um exército lá, igual a Síria, né? Você viu isso aqui? O povo sofreu. Mas Deus é tão bondoso que diante de tudo isso, Deus não tinha misericórdia. Você rasgava as vestes e orava de coração, Deus reconhecia o coração e falava assim: você orou mesmo de verdade, então eu vou abrandar o castigo. Entendeu? Vocês viram aqui. E essa história aqui, que eu falei do livro de Reis, ela não acabou aqui não. Aqui foi apenas o castigo. Mas Deus teve misericórdia desse povo, você sabia? Deus teve misericórdia. E você sabe quem foi que salvou essa cidade? Essa cidade foi salva por 4 leprosos. Você sabia disso? 4 leprosos que estavam julgados lá no lugar, no leprosário. Então ninguém dava nada por eles. E
quando o povo orou lá e Deus teve misericórdia, então Deus usou aqueles leprosos para poder, os leprosos estavam, depois vocês podem ler esse texto, continua ali no texto ali, havia 4 leprosos que estavam lá num certo lugar, e eles estavam com fome, e sabiam que o povo, como é que fala, o exército da Síria estava acampado pertinho deles lá. Então eles falaram o seguinte, eles pensaram o seguinte, foi assim, se nós formos lá e eles matar a gente, não vamos perder nada, que nós vamos morrer mesmo, nós somos leprosos mesmo, não vamos morrer. E se de repente eles tiverem misericórdia de nós podemos viver ainda, quem sabe, né? Então, nós não temos nada a perder, vamos lá. Aí, quando eles foram para poder pedir ajuda, chegou lá, o tropel, o andado deles fazia tanto barulho, parecia que, para o sírio, é como se tivesse um exército muito grande chegando lá. Os sírios saíram correndo, largou tudo lá, cavalo, armas, saiu todo mundo correndo, e eles chegaram lá, o acampamento estava livre. Vocês já leram isso na Bíblia? Está nesse texto, vocês vão olhar, vocês vão ver. A misericórdia de Deus, o quanto ela é importante. Os sírios saíram, aí eles foram depois, comeram à vontade, pegaram barra de ouro, pegaram tudo quanto é coisa que tinha lá, eles tomaram posse. Chegou, tomou posse daquele lugar ali, daquele acampamento. Aí o que aconteceu? Os sírios fugiram, aí eles logo mandou avisar o povo da cidade lá que o sírio já tinha ido embora. Aí saiu todo mundo, saíram e foram perseguir. Aí eles perseguiram o sírio. Mas o importante, irmãos, é que Deus sempre ele usa de misericórdia com o povo, mas você tem que ajoelhar, tem que buscar de coração, porque não adianta também falar que eu vou fazer e fingir. Deus não aceita fingimento, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, Ele nos ensina. Provérbios 11, aqui Salomão está dando mais um conselho para nós. Eu vou ler aqui, Provérbios 11, 21. Você quer ler, Vandir? Provérbios 11, 21. Achou aí? Provérbios 11, 21. Que diz: Pode, faça a vontade. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Isso, está vendo? O mal, isso aí é o conselho de Salomão, falando para o povo. O mal, aquele que comete o mal, aquele que comete pecado, que erra, ele vai ser castigado, ele vai. Mas o justo, o que é o justo? O justo é livre, o justo está livre de ser, né? Se ele é justo, Deus vai livrar ele, vai salvar ele desse sofrimento, né? Então, esse é o conselho de Salomão, né? Aqui diz, né, essa história de Salomão no 11, né? Está falando sobre como é que fala? Falando sobre o modo de viver, né, das pessoas, cada um. Se você faz coisa boa, você vai receber, né? Vai receber bênção, vai receber. Porque no início aqui diz o seguinte, ó: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo, é o seu prazer. E vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com a humildade está a sabedoria. Então são esses textos que vão falando sobre conselhos, né, de sabedoria de Salomão para o povo, que ele era um rei
que ele amava a nação, e esses conselhos ele estava dando para o povo, porque o pessoal, cada um se cuidasse, vivesse da melhor maneira possível, né? Então, é um conselho que Salomão está dando. Mas aqui nós já estamos chegando ao final, o tempo nosso já está esgotado. Nós vamos olhar aqui agora Hebreus, falando sobre o castigo eterno. Como é que fala? Hebreus 2 a 4. De 2 a 4. Não, primeiramente é Mateus 26, que nós falamos até agora só do Velho Testamento, né? Então dá a impressão que é só no Velho Testamento que o povo cometia erro ou que deixava de fazer, mas aqui nós vamos mostrar um pouco também do Novo Testamento. Mateus 26, 46, castigo eterno, e Lucas 23, 41. Pode procurar, alguém procura Mateus 26, outro procura Lucas 41, Lucas 23, 41, Hebreus 2 de 2 a 4, e também Hebreus 10, 26 a 31. Isso aqui já é exatamente já finalizando. Quem encontrou Mateus aí para nós, faça favor. Mateus 26, 46. Levantai-vos, vamos, eis que o Senhor se aproxima. Hein? Não, é isso mesmo. Mateus. Não, acho que é. Não é esse que eu. Esse texto, acho que eu notei errado. 26. Castigo eterno. Então vamos ver Lucas 23, depois nós voltamos a ver Mateus. Lucas 23. Hein? Isso, 41. É isso aí, irmãos. Porque esse texto, isso aqui está se tratando da vida de Jesus, né? Quando Jesus estava sendo crucificado. Então, ele estava sendo crucificado entre os dois ladrões. E aí, então, o que aconteceu? Um dos ladrões, como é que fala? Blasfemou, né? Estava blasfemando contra Cristo. Mas aí teve um deles, o que ele fez? Ele falou esse texto aí. Nós estamos aqui, estão sendo castigados, porque merecemos ser castigados. Nós cometemos erros, né? Pecamos, podemos dizer assim. Mas ele, o que ele fez? Ele não fez nada, ele não merece, né? Então aquilo ali, aquele ladrão estava defendendo a Jesus, ele estava do lado, né? A favor de Cristo. E aí Cristo, e ele, ao mesmo tempo, ele pediu a Jesus. O que ele pediu? Qual foi o pedido daquele ladrão naquela hora na cruz? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus veio imediata: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, os outros dois não foi perdoado, porque eles não aceitaram. Aliás, os outros dois não, o outro, né? O outro não aceitou o perdão de Jesus. Mas aquele moço ali, que estava com o coração contrito, apesar deles ter errado, mas ele reconheceu. Por isso nós falamos lá, né? Quando nós abrimos o coração, Deus abrindo a mão, não é isso? Graças a Deus, irmãos, porque se Deus usasse contra nós o tanto que nós pecamos contra Ele, se Ele fosse segurar, por isso que Jeremias falou: as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos. Porque se Deus não tivesse misericórdia de nós, irmãos, nós já era. Porque, infelizmente, nós vemos até, né, falando aí, outro dia, não sei se o pastor pregou aí sobre a filha dele, né, ele citou a filha dele, que está na casa de uma família lá, que é indiana, e os indianos, eles adoram vaca. E por isso não pode comer carne de vaca, porque carne de boi em geral. Aí, irmãos, esse é apenas um, né? E lá na Índia, segundo a história, eles adoram rato, adoram cachorro, adoram um monte de coisa, né? Vários tipos de animais. E entre eles, o principal deles é a vaca, né? Para eles, a vaca lá é sagrada. E dizem que lá na Índia, já ouvi falar isso, é um dos países que tem o maior rebanho do mundo. O maior rebanho do mundo. Estão bem tratados, mas ninguém pode comer uma. Não pode matar uma vaca. Se matar a vaca lá, ele é castigado. Então, irmãos, a Bíblia, nesse caso aí, ela está totalmente fora do contexto de muitas pessoas, daquele povo, que o pessoal excluiu a palavra de Deus da vida deles. Por isso a ira de Deus contra o povo. Contra o povo de Israel, porque o povo de Israel era o povo escolhido. E quando nós falamos com o povo de Israel, irmãos, nós estamos falando da igreja nessa aqui. Nós somos continuidade, a continuação daquele povo lá. Então, irmão, por isso que às vezes, quando nós erramos, Deus nos castiga mesmo. E a gente fica nervoso, fica triste, fica chateado. Mas nós temos que agradecer ainda, porque Deus, quando Ele nos castiga, Ele está querendo chamar a nossa atenção. Você está fazendo alguma coisa errada, muda. E quando você muda, Deus está pronto para te atender, para ouvir você, para te abençoar, te perdoar. Então, leia, irmã Dilce. Como é que eu falei? Hebreus. Como escaparemos? Hebreus 2, 4. 2 até 4. Deixa eu ver. De 2 a 4. Como escaparemos? Se, pois, se tornou firme a palavra por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, essa parte aí, né? Quando fala como escaparemos nós, né? Se negligenciarmos tão grande salvação. Isso significa que como escaparemos se não aceitar a Jesus como nosso Salvador, né? Então, é muito importante esse texto, a gente meditar, que não há salvação a não ser em Jesus Cristo. Por meio dele é que seremos salvos. E ainda em Hebreus capítulo 10, para finalizar aqui, Hebreus 10, 26 a 31. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas.
Isso. quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Isso. Quanto mais severo castigo julgares vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e trajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei de outra vez, o Senhor cuidará do seu povo. Ouvir o povo é dar nas mãos do Senhor, Deus vivo. É cair Na ouvir o coisa, cair na mão de Deus vivo. Então, esse texto aqui, para finalizar, Hebreus, né, está falando, né, sobre o castigo voluntário. Não, o castigo, como é que fala? O castigo do pecado voluntário, né? É que quando as pessoas às vezes pecam sem, né, sem necessidade de pecar, mas a pessoa acaba procurando, provocando o pecado, né? E conforme como é que fala? O Vilmar leu ali. Você poderia ler para nós de novo aí, Vilmar, por favor? horrível coisa É cair nas mãos de Deus. Porque as pessoas, se não se corrigem, né? Deixa eu só confirmar aqui. Desculpa aí, gente. Hebreus. Para finalizarmos nosso estudo de hoje aqui. Hebreus 10. Alguém quiser, quem estiver em casa, quiser acompanhar aí, né? Diz: o castigo, o título desse texto que lemos fala assim: o castigo do pecado voluntário. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da vontade, ou seja, da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Então não adianta, né? Se a pessoa está vivendo deliberadamente, está pecando, sabendo que está pecado, que é pecado fazer aquilo, sabe que adorar um ídolo é pecado, ele sabe que matar é pecado, ele sabe que fazer outra coisa é pecado, mas continua fazendo. Então ele está vivendo deliberadamente, ele não está mais preocupado se isso é errado ou se é certo. E aí fala assim, depois de repente, na hora que o castigo vem sobre ele, aí ele fala assim: não, agora eu vou fazer um sacrifício aqui para mim poder ficar de bem com Deus. O texto está falando isso, né? Ele vai cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, porque você pecou liberadamente, sabendo que ele é pecado, e está fazendo. Então não adianta você fazer sacrifício. E lá no livro de Isaías, né, teve isso, né? Isaías falou, Deus falou através de Isaías: eu não aceito mais o sacrifício de vocês, não aceito mais bois, sangue de boi, gordura de boi, gordura isso, aquilo. Não aceito isso, porque tudo isso é abominação diante de mim. Porque as pessoas sabiam o que era certo, mas fazia errado, depois matava um boi, ia lá, sacrificava e falava assim: agora eu estou livre, eu posso continuar pecando. Então Deus pegou e falou: não, eu não aceito esse sacrifício de vocês. Vocês já estão todos, vão ser castigados. Entendeu, irmão? O motivo por que Deus castigava o povo, por que Deus nos castiga, é porque nós às vezes erramos por várias maneiras, e por isso nós precisamos buscar ao Senhor, precisamos rasgar o nosso coração, conforme aquele reis fizeram naquela época, né? Os reis lá na cidade de Nínive, eu até comentei com o Tião sobre essa parte aí um dia lá na loja. Nínive era uma cidade que estava condenada à destruição. Ela estava condenada. Deus ia destruir todo mundo. Mas aí o profeta chegou lá com raiva. O profeta não queria que a cidade fosse salva, não. Ele queria que ela fosse destruída mesmo, era o sonho dele.
Falou assim, Deus vai destruir essa cidade. Ele chegou lá com raiva, pregando, e falou assim, olha, vocês vão ser mortos, vocês vão ser destruídos, vai cair fogo sobre essa cidade. Pois Deus mandou vir aqui para falar com vocês vão ser todos destruídos. E aí, irmãos, aquela palavra soou de uma forma diferente, que o pessoal pensa assim, uai, mas por que nós vamos ser destruídos? Porque vocês são pecaminosos, vocês estão pecando, estão fazendo coisa errada. E o povo sabia que estava errado. Só que, para a tristeza de Jonas, né? O povo converteu, arrependeu. Inclusive o rei foi o primeiro. O rei falou, eu decreto a partir de agora, todo mundo vai ter que jejuar, vai vestir saco, vai ajoelhar na cinza, e ninguém vai comer, nem animal vai comer, nem os animais. Então, irmãos, Deus arrependeu do que ia fazer, falou assim, vocês não vão mais morrer. E Jonas ficou chateado, porque ele não queria aquilo, irmão. Vocês imaginaram? Jonas queria que o povo fosse destruído. Ele tentou se destruir a si próprio, não conseguiu, Deus não permitiu. Ele falou, mas a cidade vai ser destruída, eu vou deixar ela destruir. Mas Deus não permitiu também. Então Deus, quando Ele escolhe, Ele quer uma coisa, Ele faz aquilo, a vontade dEle tem que ser feita. E o povo cometeu muitos erros, mas Deus mostra, Ele mostrou a sua misericórdia. Então, graças a Deus, que nós temos a misericórdia de Deus ao nosso favor, quando nós buscamos. Esse texto aqui fala, quando você peca voluntariamente, quando você sabe que você está pecando, sabe que é pecado e está fazendo aquilo, então esse pecado não tem perdão, não. Esse pecado não tem. Mas quando você se ajoelha e busca a Deus, Deus ouve a sua oração e salva a você e livra, dá o livramento. Então que Deus possa abençoar aos irmãos, né? Que nós, como diz o outro, não é nós que falamos, mas a palavra do Senhor que está falando com os nossos corações. Que essa palavra possa ser guardada e possa servir de lição para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.